Olá, boa tarde para vocês que vão estar aqui novamente, começando mais uma semana. E hoje nós vamos falar sobre dicas de reeducação alimentar. Inclusive hoje é um dia muito interessante para falarmos sobre esse assunto, porque é o dia da segunda sem carne. Não sei se vocês conhecem esse movimento, né, que é o da segunda sem carne, mas é bem interessante hoje aproveitarmos para falar sobre reeducação alimentar. Olá, Franci, como você está? Tá tudo bem? Bom ver você por aqui. Vou deixar mais uns segundinhos para o pessoal entrar e a gente começar o nosso assunto. Vamos falar sobre dicas de reeducação alimentar. Algumas dicas que são muito interessantes e hoje nós temos a segunda sem carne, que é um movimento muito legal. Então vamos lá. Para quem come carne, é uma boa dica hoje experimentar não comer, mas até pela observação, para você se perceber como é que o corpo reage quando você fica sem comer carnes. A carne, ela atrapalha muito o paladar. Normalmente a pessoa que come carnes, ela não acaba não se alimentando muito bem de outras coisas, vegetais, cereais, legumes, verduras, frutas. Acaba que a alimentação fica muito restrita ali à carne e aos seus acompanhamentos. Então isso acaba fazendo com que o paladar não fique tão sensível, não fique tão apurado. E normalmente essas pessoas, quando vão comer outras coisas, dizem que não tem muito gosto. Pode ser pelo paladar viciado da carne, mas também por falta de uma comida bem temperada, porque devemos... Entrou uma mensagem aqui. Mas devemos usar sempre muitos temperos para utilizarmos nos nossos alimentos. Então, preparar alimentos com muito tempero, usando muitos temperos, curry, cominho, noz moscada, orégano, tomilho, açafrão, tem tanta coisa que você pode usar, então tem que começar a explorar mais esse mundo dos temperos, que é muito interessante e dá um outro sabor, outra coisa aos alimentos. Mas, se você não come carnes, vale a pena, se você já come carne, se você ainda come carnes, vale a pena experimentar ficar hoje sem fazer essa experiência da segunda sem carne e perceber como é que o corpo fica. Se você gostar e curtir essa experiência, que tal fazer outros dias da semana, por exemplo, ou numa quarta-feira, segunda, quarta e sexta, né? Ou segunda e sexta, e ir se experimentando para você ver como o corpo reage. E você vai perceber que você vai dar muito mais valor a outros alimentos. Então, fica a dica no sentido de explorar o sabor realmente, até de permitir que o corpo sinta a falta de outros alimentos. Isso é muito interessante, porque quando você vai reeducando a alimentação, você vai percebendo que às vezes você vai ter vontades de comer coisas específicas, Então, é como se o corpo começasse a dizer para você que alimento, que nutriente ele está sentindo falta naquele instante. E essa comunicação, quanto mais clara vai ficando, mais fácil fica de você reeducar os hábitos. Então, a dica hoje aqui é falar sobre reeducação de hábitos alimentares, 15 minutinhos para você. Se você gosta desse assunto, compartilhe com seus amigos. É só clicar aqui no aviãozinho e enviar para outras pessoas que você acha que possam curtir esse assunto. E clica aqui no coraçãozinho que tem para curtir, para que essa live fique mais visível para outras pessoas. Bom, então se você come carne, experimente ficar hoje sem, já que é o movimento da segunda sem carne. E agora, uma dica, independente se você come carnes ou não, é você experimentar fazer um período de purificação intensiva. O que é esse período de purificação intensiva? É você passar um período que eu te sugeriria, pelo menos uma semana, sem comer carnes, sem produtos industrializados, né, refrigerantes, enlatados, essas coisas, sem açúcar, sem glúten, sem laticínios. Nossa, Julieta, quanta coisa! Aí você vai descobrir quanta coisa existe para que a gente possa comer, quanta coisa há para se experimentar por aí. Então, eu vou repetir, experimente ficar uma semaninha sem carnes, sem glúten, sem laticínios, sem doces,
sem industrializados, tá? Obviamente sem álcool, né, gente? Então, também sem álcool. Essa uma semana você vai pensar assim, mas eu vou me alimentar de quê? Alimente-se de bastante legumes, cereais, verduras, muito tempero. Tudo que você fizer, faça muito bem temperado. O café da manhã pode ser pão sem glúten, que você botando numa torradeira fica excelente, fica com um sabor de torrada. Eu confesso que eu não acho muita graça em pão sem glúten, mas quando você coloca na torradeira é igual a qualquer outro pão torrado. E você pode colocar pasta de amendoim no pão ao invés de botar manteiga. Não tô falando que é para emagrecer, é um período de purificação intensiva, tá? Então, vai colocar tua pasta de amendoim ali no pão torrado. Você pode colocar geleia, que aí sem açúcar, né, seria melhor. Ah, mas é industrializado, então procure algo que seja mais natural. Você pode colocar melado de cana, você pode explorar gergelim, tahine, molho de gergelim, né, que é tahine na torrada. Então, tem várias outras opções, verduras, aliás, frutas, com mamão, uma banana, com granola, com castanhas, tem um monte de tipo de castanhas, de caju, do Pará, semente de girassol. Explore outras coisas, vá numa dessas lojinhas tipo Casas Pedro, né? E olhe lá a variedade de temperos, de castanhas, de frutas secas e experimente passar uma semana comendo mais essas coisas, né? Repetindo, né? Não é para você passar fome, é para você ser mais seletivo, escolher melhor os seus alimentos. Então, o objetivo desse período de purificação intensiva, como o próprio nome já diz, você vai consumir alimentos mais saudáveis e você vai ficar um pouco mais seletivo, mais atento ao que você está comendo, porque essa é a ideia. Não é dieta, vou repetir isso, não é dieta. Isso é um período de purificação para você dar um tempo do seu corpo se reorganizar. Porque a gente normalmente come muita porcaria, né? Queijos, ok, é importante, é saudável, mas quando a gente come em excesso, queijos, iogurtes, leites, isso tudo vai deixando mucosidade no organismo e isso atrapalha o funcionamento. Se você tira por um período, você permite um tempo de limpeza, tá? E uma semana é excelente. Se você tira doce vicia, então experimente ficar uma semana sem. Mas e aí, o que eu faço com aquela vontade de comer um docinho? Experimente comprar, por exemplo, tâmara seca, né? Tem uma que é a tâmara jumbo, que é extremamente doce. Se você quiser comer um doce, coma aquilo. É uma fruta que é muito doce. E opte por outras frutas doces, por exemplo, banana. Você pode pegar uma banana d'água, colocar no micro-ondas com um pouquinho de canela e experimentar aquilo. Bota um pouquinho de melado de cana em cima, vai ficar delicioso, super doce. Então, ter criatividade na hora de comer. Sugiro que antes de você entrar nessa semana de purificação intensiva, se você quiser experimentar, faça uma lista de compras, né? E se quiser, pode trocar figurinhas comigo que eu te dou a dica. De legumes, vegetais, cereais, o que você pode comer no almoço, no jantar. De repente, à noite, é sempre interessante ter uma sopa ou uma fruta, não comer, jantar, né? Comida pesada. Deixa para comer melhor no almoço, no café da manhã, essas dicas que eu já dei. Então, se tiver vontade do doce, frutas, essa criatividade de pegar frutas e de repente esquentar um pouquinho a banana e comer com uma canela e um melado de cana, ou até mesmo mel se você gosta, ou pegar frutas que são mais doces e se alimentar dessas frutas nos horários, nos intervalos entre as refeições, por exemplo, se você tiver vontade de comer doce. Outra coisa, café é legal tirar, porque tudo que tem cafeína vicia, né? Todas as inas viciam, tudo que termina com ina praticamente vicia, e cafeína igual. Então, nesse período, tire o café. O que vai acontecer? Provavelmente nesse primeiro experimento de você fazer esse período de purificação intensiva, pode ser que você fique meio perdido ou meio perdida se você não está acostumada a fazer isso sempre. Então eu sugiro que você faça por uma semana, depois veja o que acontece. Se você coloca isso de forma rotineira,
por exemplo, a cada 3 meses você fazer um período de uma semana de purificação, o que vai começar a acontecer? Provavelmente o teu corpo vai começar a reagir a isso da seguinte forma: ele vai começar a se acostumar com esse padrão e vai começar a ficar mais seletivo com o que você se alimenta depois, quando passa esse período. Um exemplo muito comum é quando você corta uma semana de doces, por exemplo, você não vai ficar tão desesperado para comer doce na semana seguinte. E procure respeitar essa vontade. Não entrar no padrão automático do que era antes, mas perceber qual é a necessidade do teu corpo naquele momento. Porque pode ser que você comia sempre um doce, mas agora o seu corpo não quer mais aquele doce naquela hora. Então não coma pelo hábito que já estava arraigado. Procura observar realmente se há uma necessidade, se você está com vontade mesmo, ou se não está indo só pelo piloto automático. A mesma coisa o café. Provavelmente você vai ficar mais seletivo com o café e não vai querer tomar café logo na sequência. E com outros alimentos também. Então a ideia é que você vá fazendo esses períodos de purificação, porque você permite ao corpo uma reorganização, tá, interna, e aí ele fica mais seletivo. E cada vez que você faz esse período de purificação e observa o seu corpo quando você está saindo, você vai começar a entender do que ele quer se alimentar. E quando você entra nessa sintonia com o seu corpo, fica muito mais fácil manter a saúde e manter a boa forma, porque você vai estar sempre se alimentando de coisas que são necessárias e mais saudáveis para você. Às vezes há uma necessidade de uma determinada vitamina e você vai ter a vontade de comer um determinado alimento, mas se você tiver nesse nível de comunicação. Então, de novo, como é que você pode começar a fazer isso? Determinar pequenos períodos de purificação intensiva do seu organismo ao longo do ano. Pode ser a cada 3 meses, uma semaninha. Se ficar animado, faça a cada 2 meses, uma semana de purificação intensiva. Vou repetir o que você tem que eliminar nesse período, que seria legal, tá? Eliminar carnes de qualquer tipo, de qualquer cor, enlatados, industrializados, refrigerantes, tudo que é químico tira, laticínios, todas as inas, né, cafeína, então nada que tenha cafeína, doces, que mais que eu falei? Sal, se você puder reduzir, vai ser excelente, porque o sal, ele tira um pouco a sensibilidade e calcifica as articulações, então você fica menos flexível. Então é importante ter um corpo mais maleável, mais flexível, isso te dá mais resistência e te deixa menos sensível o sal. Então se a ideia é nós percebermos mais o nosso corpo, se você ingere muito sal, não é legal. Então procure substituir o sal por muitos temperos. Abuse dos temperos, aprenda a usar. Eu vou muito pelo aroma, né? O aroma da comida e o aroma do tempero, o que combina eu vou jogando, né? E é interessante que os sabores ficam incríveis. Então a comida bem temperada é fundamental. Se tiver necessidade, põe um pouquinho de sal, mas procure reduzir ao máximo, ok? Então faça essa experiência, deixa eu ver aqui porque hoje é 15 minutos, né? Se deixar eu me empolgo, vou aqui embora. Faça essa experiência de fazer essa semaninha de purificação intensiva. Se você encara só como uma semaninha, não quero fazer mais, tá? Não saia do 8 para o 80. Então a ideia é só uma semana. Uma semana é fácil administrar, tá? Repito, não é uma dieta. É um treinamento para você se reeducando a sua alimentação. Então, uma semana é fácil você se comprometer. E a ideia é que com o tempo, se você fizer isso sempre, uma semana hoje, uma semana daqui a um mês, no outro mês mais uma semaninha, ou você pode fazer a cada 2 meses, você vai ficando cada vez mais seletivo. Porque o que vai acontecer? Você vai fazer uma semana, talvez na primeira semana, logo quando você sair, você vai sair desesperado chutando balde. Tudo bem, não se preocupe com isso. Foi um exercício, tá? Daqui a um mês, faça de novo uma semana. Você já não vai ficar tão ansioso para sair dessa semana e talvez não saia chutando tanto balde como na primeira vez. Cada vez que você fizer, vai ser mais confortável. E aí você vai criando o hábito de reeducar a sua alimentação e com o tempo você vai conseguindo observar mais quais são as suas reais necessidades. Então, lembre que consciência é tudo.
termos consciência do que estamos comendo e por que estamos comendo é muito mais interessante do que comer pela gula. Não quer dizer que de vez em quando você não vai comer alguma coisa que é muito gostosa só porque você está com vontade. Não é para sofrer. Coma, seja feliz. Mas é não ser escravo das suas necessidades. Então, tô com gula, vou comer e que se dane o mundo. Não, saiba que aquilo é provisório. Determine que seja provisório e que no dia seguinte, ou daqui a 2 dias, ou na próxima semana eu vou fazer meu período de purificação intensiva. Agora também não adianta, né? Limpar e sujar um montão, limpar e sujar um montão. A ideia é que você vá fazendo esses períodos de purificação intensiva e vá ficando cada vez mais atento às reais necessidades do seu corpo. Experimenta, depois fala como é que foi. Eu acho incrível, isso me dá uma liberdade muito grande de poder comer o que eu quiser. Claro que eu não vou chutar o balde, mas se às vezes eu tô com vontade de comer algumas besteiras, por exemplo, eu tava há algum tempo sem comer laticínios. Eu gosto de tomar, de todo dia de manhã, no meu café da manhã, comer queijo com uma torrada de pão sem glúten, ou com uma pastinha de amendoim, ou até às vezes o pão normal mesmo. Me dá vontade de comer, eu vou lá e como. Mas eu tava um tempão sem comer. E nessa última semana tem uma coisa que eu amo, né? Vim do Espírito Santo, família mineira dos meus pais, não tem coisa melhor para nós do que um pão com queijo e café. Tudo que não era para fazer, né? O pão, farinha pura, queijo, né, laticínios, que ok, numa pequena quantidade é saudável, é importante, mas demais não é legal. E o café, que é uma ina, mas eu amo isso. Aí essa semana eu falei, essa semana eu vou comer pão com queijo e café de manhã, porque eu tô com vontade. Comprei alguns pãezinhos, comi durante a semana, já tô sentindo que já tá saturando, porque o corpo tá tão acostumado a estar mais limpo, que quando você começa a sujar, ele já reclama. Então, já tá me dando, eu mal fiquei uma semana comendo isso, que é o que eu não deveria, mas me deu vontade, eu fui lá e comi. E agora já tá me dando a vontade de limpar novamente. Eu sei que se eu fizer esse período de purificação, talvez eu fique um mês sem querer comer esse tipo de alimento, de pão, farinha, queijo e tal, porque o meu corpo ele vai se acostumando cada vez mais a uma alimentação mais saudável, desde que eu sempre traga ele para base, né? O que é o ideal? Na verdade, o ideal é a gente puxar um pouquinho para o extremo, para que quando você vai para o outro extremo, você sempre saiba qual é o meio termo, né? Então, a importância da gente saber os extremos é porque a gente vai achando o eixo cada vez mais. Mas é importante que o seu extremo não seja só um, né? Puxa para o outro lado de vez em quando, que é esse período da limpeza, para que você aos pouquinhos vá achando o seu meio termo, tá? Não é para ficar no 880, não é para ficar com aquela alimentação que não dá nem para sair para um restaurante, porque você vai ficar super exigente, não pode comer nada, aí é um chato, aí não dá, né? Por outro lado, não dá para chutar o balde e comer um monte de porcaria o tempo todo. Então, a dica é, vem aqui para um extremo de uma purificação mais intensiva, uma semaninha, e cada vez mais, aí quando você terminar essa semana, se quiser, você vai voltando aos poucos ao seu ritmo, mas sempre atento para achar o seu eixo, o meio termo. Lembre que o caminho do meio é sempre o melhor caminho. Então, fica a dica para você. Um beijo, que eu já passei um monte, né? Se deixar, eu continuo aqui falando. E uma ótima semana. Lembrem, hoje é segunda sem carne, então, quem não pegou aí o comecinho da conversa, que tal? Hoje, pelo menos hoje, não comer carnes de cor nenhuma, de espécie alguma. Fica a dica, tá? Beijo!